Bom dia, eu quero comunicar hoje uma mensagem que se relaciona diretamente com fracassos e situações trágicas na nossa vida, na vida do ser humano, no sentido em que tudo começa muito bem, a situação se coloca numa condição extraordinariamente favorável, mas então ela se desenvolve e termina em uma condição extremamente prejudicial, desastrosa, comprometida. É possível sim começarmos bem, mas acabarmos de um modo desastroso. Nós queremos tratar desse assunto, desse tema que reputo ser extremamente pertinente na figura do personagem Saul. Saul, então, tornado rei de Israel, inclusive ingerência da própria nação, que tinha Samuel como juiz, numa espécie de teocracia. O povo então exige e pede que agora, como as nações, eles tenham um rei. Deus então permite, deixa claro as implicações disso, e então escolhe a Saul. Começa muito bem, mas infelizmente essa situação, esse reinado de Saul, ele malogra e termina, infelizmente, de modo extremamente rápido. E o destino de Saul, a situação de Saul acaba sendo, infelizmente, extremamente catastrófica. Como, então, tornarmos, ou como se experimenta a vida uma situação dessa natureza catastrófica? Quando a vida pode se tornar catastrófica? E eu quero, então, falar disso a partir da experiência de Saul. O texto base de exposição é 1 Samuel 13. E a primeira lição, pensando no tema de como uma vida se torna catastrófica, é exatamente os versículos a partir do 8 até o versículo 10. Então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. Diante disso, Saul ordenou: trazei os animais para o holocausto, as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. O versículo 11 ainda: entretanto Samuel lhe indagou: que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: eu vi que os soldados me deixavam e debandavam, e doutra parte que tu não chegastes no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Micmais. E refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu nem sequer tentei buscar a face de Yahvé e alcançar a sua ajuda. Assim, premido pela necessidade, ofereci o holocausto. Ao que replicou-lhe Samuel: agiste como um insensato. Tu não obedecestes a ordem que Yahvé teu Deus te dera. Se tivesse obedecido, Yahvé teria estabelecido o teu reinado para sempre sobre todo Israel. Que coisa lamentável! Note que Samuel é muito claro. O reinado deveria ser um verdadeiro apogeu. O reinado tão precoce de Saul poderia ter terminado extremamente esplendoroso, mas infelizmente ele vivencia uma catástrofe. O seu reinado é extremamente precoce, ele interrompe essa caminhada gloriosa
simplesmente porque ele saiu da posição correta. Então, um dos primeiros problemas que pode tornar, de fato, uma vida catastrófica, pode tornar uma vida um desastre ambulante, é sairmos da posição certa, sairmos da trilha e estabelecermos atalhos. E é importante dizer, o ser humano é pródigo nesse negócio de produzir atalhos, de se afastar de Deus, de se esconder do Senhor. Quando olhamos aqui para o texto, nós podemos ver alguns motivos que fizeram Saul se afastar do projeto divino. Note que Samuel qualifica a atuação de Saul como uma insensatez, como uma atitude louca, como uma atitude impensada, irrefletida. E esses elementos estão presentes quando nós tomamos decisões que acabam em catástrofes, que acabam em prejuízo, que acabam em uma situação de verdadeiro pandemônio. A verdade é essa, irreflexão, uma atitude extremamente hiperativa, que se lança sem uma reflexão mais profunda. Outra coisa importante que Samuel enuncia, e a gente precisa levar em consideração, é que Saul tinha consciência de que estava quebrando um princípio e uma ordem divina. Saul não fora inocente, não fez por fazer. Ele tinha consciência, ele sabia o que estava fazendo, ele foi premido por outros contextos. Claro que em inúmeras situações que em tese justifica a sua atitude, mas ele sabia que estava rompendo a vontade divina, que ele estava indo para outro caminho, e essa é a própria essência do que a Bíblia, a Escritura, vai chamar de pecado. Pecado é hamartia, essa separação, esse errar o alvo, que também é a mesma versão quando a Bíblia vai falar de Avon, é errar o alvo. E aqui Samuel mostra como é que Saul errou o alvo. Primeiro, Saul, ele claramente que ele foi premido por uma contingência. Qual foi a contingência? O exército dispersou. Ele começou a olhar e ele via que as pessoas estavam indo embora. Primeira coisa importante aqui, entendeu? Ele diz, olha, eu vi que os soldados, versículo 11, eu vi que os soldados me deixavam e debandavam. Então, para ele foi suficiente. Então, a vida de Davi era dirigida não pelo princípio, mas pelos circunstanciais. Era regida não por uma reflexão racional da verdade de Deus e da sua vontade, não, mas por um impulso ativo. Saul tinha uma personalidade reativa, ele reagia às situações que se apresentavam de modo emocional e de modo conjuntural, ou seja, a situação estava mudando, então era hora de tomar uma posição. Então ele diz isso claramente. Não é uma avaliação, não é uma interpretação não, latente, não. Ele diz aqui explicitamente isso. Outra coisa que ele também diz, Samuel não chegava. Mas um elemento contingente, circunstancial. Então ele não dizia, não, olha, Deus disse que era assim, então pronto. Ele não tinha essa atitude principiológica. Não. E agora? O exército debandando. Samuel não chega. Ele prometeu que viria, e isso deveria ser suficiente. Ele deveria acreditar
em Samuel, de que Samuel pareceria que Samuel não seria irresponsável, iria achar coisa de qualquer jeito. Mas não, Saul então tem a sua mente absolutamente ofuscada, obumbrada por aqueles elementos situacionais e toma uma atitude deslocada, uma atitude insensata. Então deixa a presença do fracasso, do caos e da tragédia entrar na sua vida. Não é assim conosco muitas vezes? Não tomamos também esse mesmo, não trilhamos essa mesma situação, esse mesmo caminho, essa mesma caminhada, baseado no circunstancial, no conjuntural, no situacional, e deixamos de nos comprometermos com o princípio, com a verdade da palavra de Deus, com a experiência concreta da revelação de Deus e, consequentemente, deixamos de experimentar o seu poder, glória, e aí então fracassamos retumbantemente. Infelizmente é assim que acontece. Muitas vezes tomamos essas mesmas atitudes e perdemos e fracassamos no teste divino. Aí tem outra coisa aqui importante que Samuel deixa claro. E ele olha assim: então eu busquei a tua face porque eu pensei, como é que eu vou guerrear sem nem ao menos buscar a face de Deus e ter a sua presença comigo. Mas aqui há um equívoco muito grande. Não basta buscar a Deus de qualquer jeito, como queremos, como entendemos, de qualquer forma. Deus, dizia John Owen, é juiz do que lhe agrada. Deus não vai aceitar o estranho, Deus não vai aceitar a oferta de qualquer jeito. E então nós temos um princípio aqui equivocado. Saul achava que poderia buscar a Deus do jeito que ele quisesse e como a situação demandasse. Então já estava a coisa apressada, assodada, então eu vou buscar imediatamente, de modo apressado, o Senhor irá comigo e ele então me aceitará. Mas o resultado foi inverso. A situação foi completamente diferente, distinta do que Saul almejava. Na sua busca por Deus, ele foi sumariamente rejeitado pelo Eterno e o seu reinado malogrou. A sua experiência, o seu desejo de se tornar um rei exitoso, de ter um reinado glorioso, infelizmente, morreu de modo muito precoce. Isso acontece quando realmente saímos da posição, quando deixamos de seguir o caminho que Deus estabelece e estabelecemos nossos próprios caminhos. Lembrar de Pedro? Pedro fez isso. Advertiu Pedro que ele o negaria. Pedro, ao invés de se humilhar, dizia: Senhor, então tenha misericórdia de mim, por favor, me ajuda, me auxilia. O que, consequentemente, depois, ele arrogantemente disse que se manteve na sua postura obstinada e disse: todos te neguem, eu não negarei. E aquilo ali foi a sentença com ele mesmo, porque Deus resiste ao obstinado, ao soberbo, mas derrama graça na vida do humilde. E o que ocorreu foi que Pedro miseravelmente negou Jesus no momento em que a situação se tornou hostil, no momento em que ele fora identificado com Cristo, ao invés de testemunhar e efetivamente proclamar sua fé em Deus, em Jesus, na sua mensagem e na sua palavra, ele então nega Jesus 3 vezes, e então o galo marca a sentença e a profecia de Cristo se cumpre, e Pedro então chora amargamente. E naquele momento fracassou. A diferença foi que Pedro se arrependeu. E o coração de Deus está dilatado para aqueles que se arrependem verdadeiramente.
aqueles que de fato mudam, porque essa ideia de metanoia, de mudar de direção. Então Pedro muda de direção, se humilha diante do Senhor, e Tiago diz isso: humilhai-vos perante a potente mão do Deus eterno, e ele a seu tempo nos exaltará. Pedro então fez isso agora, no momento certo. Então o céu se abre, ele é recebido e se torna o grande líder, e depois em Pentecostes nós temos aquela grande colheita. Precisamos ter uma vida marcada pela presença e o compromisso com Deus, e que o Senhor nos ajude para que não repitamos esse quadro nefasto e terrível e trágico que Saul nos apresenta na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que lhe dê graça, e eu quero a sua vida. Senhor, abençoe agora com a tua graça aqueles que estão da mensagem. Que a palavra possa penetrar em seus corações, e que a luz possa brilhar, e que o Evangelho possa fazer tudo aquilo que ele promete fazer, e que vida abundante possa fluir do seu interior, para a tua glória, Deus eterno. Maranata, vem Jesus.